Você não consegue, você fica com muita raiva de você porque você não conseguiu. Você fica com muita vergonha de você porque você não conseguiu e as pessoas viram que você não conseguiu. Você sente essa vergonha, esse aborrecimento, essa raiva muitas vezes. Vamos conversar hoje sobre não tenha vergonha de ser necessitada. O que é isso, Sabrina? O que você quer falar com isso? Gente, quem já não passou por uma situação em que você se viu exposta porque você não se sentiu capaz de fazer algo? Pediram para que você fizesse alguma coisa e você ali com vergonha de falar com a pessoa que você não conseguia fazer, você foi lá e fez e não deu certo, ficou uma porcaria, e além de você ter aí sido exposta, né, aquilo ali, você ainda se sentiu ridícula, a pessoa te agradeceu, mas você acabou se sentindo péssima, porque você viu que você não funcionou, não fez da forma como você deveria fazer ou como você gostaria de fazer. Às vezes a gente se vê em situações que a gente passa vergonha porque te pediram, vamos botar aí comida, te pediram para você fazer uma lasanha, você ficou com vergonha de falar que não conseguia fazer a lasanha, porque cargas d'água, você ficou com vergonha aí, que é o problema, e aí você foi fazer e sua lasanha ficou horrível. Você tentou fazer aí uma dieta e quando você viu, você já estava botando os pés pelas mãos e você tinha falado para todo mundo que dessa vez aquela dieta ia emplacar, que aquela dieta ia funcionar. Quantas vezes você se viu numa situação da mesma forma da academia, de um exercício físico, você chegou e falou assim, não, dessa vez eu vou emplacar, eu vou funcionar, eu vou conseguir, e você nada que conseguiu, e quando você sente que as pessoas estão olhando para você falando assim, ué, mas você não falou que ia conseguir? Você não falou que ia dar conta? E aí, por que você não deu? Como é que fica isso? E aí você se sente assim, mínima, pequena, uma formiga, porque você se sente completamente exposta, você se sente completamente envergonhada, porque você falou que ia fazer alguma coisa e não conseguiu fazer, você se comprometeu com algo, não é nem com o outro não, vamos botar aí com você mesma, só que você tinha falado aí, anunciado aos quatro cantos que você ia fazer alguma coisa e você não fez, você não conseguiu cumprir, você não conseguiu atender as expectativas do outro, você não conseguiu cumprir, atender as suas expectativas. Quais são os sentimentos? Nossa, os piores possíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu vou pregar, às vezes eu vou até mesmo fazer uma live, eu vou fazer alguma coisa. E aí você vai, você estuda, você tenta aí dar o seu melhor. E quando você vê, nossa, ficou horrível. Você sente um cocô do cavalo do cachorro. E a vontade que você tem é de você sair dali e você enfiar a sua cabeça dentro de um buraco e você, assim, nunca mais tirar. Vai identificando essas situações em que você primeiro falou para todo mundo que ia fazer e acontecer e você não fez e aconteceu nada. Segundo, você nem falou para as pessoas, mas você se comprometeu a fazer uma coisa, você se dedicou, mas quando você viu, ficou muito aquém daquilo que você imaginaria que você conseguiria fazer. Quem consegue identificar alguma situação na sua vida em que você se comprometeu e não conseguiu manter e você se sentiu envergonhada porque todo mundo estava esperando aí que você continuasse? Alguma situação em que você esperou demais de você e quando você viu, você não foi nem próximo daquilo que você achou que você iria ser? Essa situação de você se expor e você se sentir ridícula naquilo ali que você fez, você não foi à altura, não atendeu a expectativa. Eu quero trazer isso para você buscar isso em você. Então é importante que você olhe esse lugar onde você achou que você ia ser muito boa e não foi, e hoje você se sente envergonhada. Vou dar um exemplo que é muito comum a gente entrar nesse lugar. A gente tem uma cobrança, a gente tem uma expectativa muito alta em relação à maternidade, em você ser mãe. E a gente tem sempre essa sensação, a gente não é uma boa mãe, a gente não está atendendo. Não estou falando todo mundo, tá, gente? Mas isso é uma sensação normal que muitas mulheres têm, sabe? De você estar sempre aquém aquilo que você poderia ser para o seu filho. E você se sente, às vezes, envergonhada por você não ser a mãe que você gostaria de ser, ou por você não ter sido a mãe que você gostaria de ser, por você ter errado muito com seu filho
filho, com sua filha, e hoje você se sente envergonhada porque em algum momento da sua vida você não deu conta. E aí, sabe, você errou, você falhou e não teve jeito. E hoje você se sente muito envergonhada quando você olha para trás e você percebe isso. Situações em que você gostaria de ser diferente. Eu não poderia ter esse defeito, eu não poderia ter agido dessa forma. Nossa, meu Deus, quanto não poderia, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito dessa forma, eu não podia ter falado dessa maneira, eu não podia ter errado, eu não podia ter queimado o arroz, eu não podia ter deixado aquilo bagunçado, eu não podia. Quantos não podias você fala por você no dia? Esse lugar onde a gente não consegue. Você não consegue e aceita. Você não consegue, você fica com muita raiva de você porque você não conseguiu. Você fica com muita vergonha de você porque você não conseguiu e as pessoas viram que você não conseguiu. Você sente essa vergonha, esse aborrecimento, essa raiva muitas vezes. Ou então pode vir em forma de tristeza, uma tristeza de você não ter conseguido ser boa mãe, de você não conseguir dar tudo aquilo que você gostaria, de você olhar para trás e falar, caramba, eu errei pra caramba, eu falei um monte de besteira quando esse menino era criança. Ai, meu Deus do céu, como que essas crenças limitantes, elas são instaladas na criança, nessa fase de 0 a 7 anos, e como que isso trava a criança, você até hoje, até quando você tiver adulto, aquilo que foi falado para você quando criança pode estar aí te influenciando. Se for para o bem, ótimo, mas só que muito disso também é para o mal. Então, a gente se sente, a partir do momento que você quer fazer alguma coisa e você se propõe a fazer, você vai lá fazer e quando você vê, você não conseguiu e você fica com raiva de você. Quando você não conseguiu, quais são os sentimentos? Vergonha é a primeira. Que vergonha! Aí é aquela vontade da gente enterrar a cabeça dentro do buraco e nunca mais sair de lá. Quanto de vergonha que você tem na sua vida? Aí a gente começa a perguntar, quanto que a vergonha, ela tem aparecido na sua vida, né? O quanto de vergonha no seu dia tem aparecido, tem pontuado o seu dia? Vergonha do seu corpo, vergonha porque você tá acima do peso e aí você não podia estar acima do peso. É a vergonha que aparece. E você quer fazer o quê? Você quer tapar, você quer esconder. Não tô botando todo mundo num padrão, mas a grande normalidade é essa. Você olha pro seu corpo e aí não tá do jeito que você gostaria que estivesse, você sente vergonha daquele corpo. Você sente vergonha daquela parte onde não tá do jeito que você gostaria. E isso aí faz você esconder aquilo. Por causa de quê? Por causa da vergonha. E aí, outro sentimento é a tristeza. Você fica triste. Você olha para aquele corpo que tá acima do peso, que não tá do jeito que você gostaria, você fica triste com você mesma. Por que que você não tá assim? Por que que você não fez nada? Triste porque você recebeu aquilo do destino de Deus. Triste porque que você come demais. Triste porque você come de menos e mesmo assim está engordando. Isso tudo a gente vem comparecendo no nosso dia a dia a partir desse local onde você tem alguma coisa, você não consegue alguma coisa e você não aceita, você não sabe lidar com isso e você fica com raiva. Sabe o que acontece? Por que a raiva tá ali, né? A raiva é aquela sensação assim de que você esconde isso, né? Você tem uma situação que você não quer que as pessoas vejam, você tem aí uma fragilidade, uma necessidade, você tem um defeito que você não quer que as pessoas vejam, aí a tendência, como eu falei, é a gente esconder. E aí a gente fica triste. Triste por ter aquilo, que você não gostaria. E aí uma pessoa vai e fala com você, nossa, Sabrina, como é que você engordou? Tá com a gordurinha aqui do lado, hein? Nossa! Primeira coisa que dá, uma raiva. Ixi, se for com o marido, então aí você vira uma leoa, com raiva dele ter falado aquilo ali pra você. Como assim? E aí a primeira coisa que você faz, ataca. Mas por que aquela raiva apareceu? Se você for olhar lá no profundo, é como se você tivesse sido descoberta. Ele descobriu aquilo que você estava tentando esconder. Ele descobriu aquilo que você estava tentando não deixar que ninguém visse. Eu tô colocando aí em relação a corpo, porque esse caminho, ele comparece, não é somente nos seus estados emocionais, no seu comportamento, mas aparece no corpo, como eu falei. Você fica triste porque você deixou isso acontecer, porque você não fez
nada, porque você não foi forte o suficiente, e aí alguém vai lá e fala daquilo ali, e você se sente com raiva, e a sensação que você tem, a vontade que você tem é atacar, é responder de uma forma grosseira para aquela pessoa. Ou você tá magra demais. E aí, você chega, vamos botar aí nessa questão da maternidade. Você não se sente a mãe que você gostaria de ser, você não se sente à altura da sua mãe, por exemplo, que dedicou a vida inteira aos filhos. E hoje não dá. Você tem que trabalhar, você tem que ir para fora de casa, você tem que ajudar no sustento de casa. E aí você não consegue ficar a quantidade de horas com seus filhos que você gostaria, que você viu a sua mãe dando aí para os seus filhos. E aí você faz o quê? Você começa a ficar triste. Você não fica ali falando para todo mundo. Você meio que se rumina isso aí dentro de você. Você fica triste, triste com você. Só que num primeiro momento, se alguém chega para você e fala isso, você sente raiva daquela pessoa. Você sente raiva dela, você sente raiva de você. É uma mistura. É vergonha por não ser essa mãe. E aí essa pessoa tá falando exatamente aquilo ali que você hoje você tem vergonha de você mesma. Então essa vergonha, essa raiva, esse aborrecimento, isso tudo vem aparecendo nesse processo onde você queria ser, poderia ser algo que você não conseguiu ser. Onde você poderia ter feito algo que você não conseguiu fazer. Então, aonde você queria ser alguma coisa que você não conseguiu ser. Talvez na sua profissão. Vamos lá? Vamos pensar? De repente você queria ser um profissional e não conseguiu ser. Talvez um profissional mais qualificado e não conseguiu ser. De repente você queria ter sido médico e você foi ser engenheira. Seu pai e sua mãe queriam que você tivesse sido advogada e você hoje, você trabalha como funcionário numa empresa. O que você, né, nessas capacidades, o que você gostaria de ter sido e hoje você não foi? Hoje você tem vergonha. Quais são as qualidades, as emoções, o quê? Você vai começar a perceber, você vai tentar ser aquilo que você não é e você não consegue. E aí, o que acontece? Faz errado ou não faz à altura daquilo que você gostaria de ter feito. E aí, você acaba ficando com raiva de você mesma, criticando muito você mesma. E aí você vai falar, Sabrina, e aí? Qual é a causa disso tudo? Porque a causa sempre é esse lugar de crença que você acredita que você tem que ser algo, e isso está muito ligado à infância, está muito ligado ao que você ouviu do seu pai e da sua mãe, que talvez você tivesse que ser a pessoa que tivesse que ter o corpo perfeito, que você nunca poderia engordar, porque se você engordasse, as pessoas não iam gostar de você. Talvez você foi aquela menina, aquela criança que ouviu que as pessoas só gostam de gente que tem dinheiro. Então, de repente, hoje, você se vê nesse lugar onde você não tem a quantidade de dinheiro suficiente e você fala, eu não poderia estar aqui, eu não poderia viver essa vida, eu não poderia viver dessa forma que eu tô vivendo. Talvez você ouviu quando você era criança que você era burra demais e que você nunca iria conseguir fazer nada à altura daquilo que seu pai faz, sua mãe faz, seu irmão é, sua prima é. Essas neuras todas que você tem em relação àquilo que você tinha que conseguir, tinha que fazer, tinha que ser, elas estão muito ligadas ao contexto que você cresceu, que você foi criada, ao contexto familiar, ao contexto escolar, ao contexto religioso que você foi criada. Então isso aí acaba trazendo todo esse processo aí que você identificou aí na sua vida, tanto na parte de família, quanto na parte de suas capacidades, das suas habilidades, daquilo que você fica com muita raiva porque você acredita que você deveria ser e você não é. Então tudo isso é relacionado a essas questões desse contexto que você ouviu quando era criança. E aí eu chamo isso de travas, né? As travas emocionais que você tem e que você está presa a elas até hoje. Mas como que eu faço com isso, Sabrina? Qual é a solução? Existem várias formas da gente trabalhar com isso. Existe a forma consciente, que é onde eu trabalho aqui com você, porque eu quero trazer você para essa consciência, e existem as técnicas onde a gente trabalha no inconsciente da pessoa, onde a gente muda a imagem que está lá no seu inconsciente. Então, essa imagem que você tem hoje de péssima mãe, porque você não dá a quantidade de horas que você deveria dar para ser uma excelente mãe, porque na sua imagem, a referência de mãe é a sua. E quando você olha você como a mãe,
mãe e olha sua mãe como mãe e essas referências não batem para o seu inconsciente, você automaticamente você descarta essa de hoje, porque para o seu inconsciente a que vale foi a primeira, da sua mãe, como sua mãe era. Essa é a referência e ele vai tentar levar você sempre a ser essa referência. Então, por isso que você hoje, que tem que trabalhar e nunca vai conseguir ser uma mãe igual a sua mãe, você sempre vai estar com essa sensação de insatisfação, de vergonha, de tristeza, de culpa, de crítica, dessa crítica em relação a você mesma, de raiva. Então, essa referência aqui, ela tem que ser refeita. A gente precisa o quê? Processar essa referência, tirar essa referência e colocar uma referência de mãe agora a partir da sua realidade. Entendendo que você é a realidade, que você está sendo o melhor que você pode ser dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Essa é a forma de trabalhar no inconsciente e é uma forma extremamente eficaz, rápida, segura, mas isso a gente faz nos treinamentos. Mas a gente também pode trabalhar de forma consciente, que é o quê? Você está no automático. É um círculo, onde ele vai, se refaz e se retroalimenta o tempo inteiro. Você tenta fazer uma coisa, você não consegue, e aí você se exige, você começa a se punir, a se criticar, a ter raiva de você, e aí você vai e começa de novo e você não consegue, porque agora você já está num ciclo de agonia, de ansiedade também. E você entra nesse automatismo, onde você não consegue ser melhor. Parece que você está ou no mesmo lugar ou parece que você está indo para trás. E a sensação de culpa vem ainda para te enterrar mais ainda. Então, trabalhar de forma consciente com isso, com esse lugar aí, onde não tem problema, não tem o medo de ter necessidades, a primeira coisa que precisa fazer quando você é uma pessoa que não consegue ser aquilo que você gostaria de ser, você tem uma necessidade, você precisa estar em falta. A primeira coisa que você faz é reconhecer aonde hoje essa vergonha está comparecendo tanto. É você perceber, porque todo esse processo dessa cobrança que você tem de você mesma dentro daquilo que hoje você não consegue ser, não consegue fazer, ele está no automático e você precisa parar para perceber aonde isso está acontecendo na sua vida, aonde você tem uma necessidade aberta, você não consegue suprir essa necessidade nem para você, nem para o outro, nem para ninguém, e você entra nessa culpa, nessa raiva, aonde? Perceber, porque a única forma de tirar isso é primeiramente percebendo aonde você se critica, se culpa, envergonha, esconde, e aí vai. É o seu corpo? É a sua procrastinação? É o que hoje que você tem vergonha? E aí, ali, você começa a ter uma luz. Escreve. Todas as vezes, eu comecei falando para vocês, né? Teve um tempo na minha vida que todas as vezes que eu ia pregar, eu saía do púlpito péssima, mas muito mal mesmo. Por quê? Porque eu não consegui ser aquilo que eu gostaria de ser, passar da forma que eu gostaria de passar. Eu tinha me sentido péssima. Percebi que aquilo era um ciclo na minha vida. Aquilo ali, ele começava, ia, acontecia e voltava. Então, eu vi que ali tinha algo, um padrão de comportamento que estava no automático. Então, a primeira coisa é você parar para perceber aonde essa vergonha, onde essa raiva, onde essa culpa está se apresentando, aquilo que você não quer que os outros descubram, aquilo que você esconde das pessoas, está aí em você. O que hoje você esconde? O que hoje você quer que ninguém saiba? O que hoje para você, se alguém souber, você vai morrer de vergonha. Você vai sentir raiva por aquela pessoa ter descoberto, porque você se viu fragilizada, você tem uma necessidade, você não conseguiu ser à altura daquilo que você gostaria de ser. Perceber aonde isso está acontecendo na sua vida. Depois que você percebe, o próximo passo é acolher, para você começar a tirar, a sanar, a estancar esse dreno, porque isso é um dreno de energia. Isso drena a sua energia, isso drena a sua alegria, isso drena as suas forças, a sua capacidade de melhorar em relação a isso. Então, segunda coisa, acolha. Quando você perceber isso, acolha. Eu sou assim.
eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa necessidade, eu não consigo suprir essa necessidade, eu preciso de ajuda para ser suprida. Acolha, aceite que você não é boa em tudo e aquilo ali você não é. Você não está à altura daquilo que você gostaria de ser ou daquilo que você acha que os outros esperariam de você. Acolha, aceite, mas escreva. É muito bom a gente escrever, é muito bom a gente falar. Fale para alguém, fale para o seu marido, fale para o seu filho, olha, eu não consigo fazer isso da forma como eu gostaria de fazer. Você percebeu? Quando você fala é porque você acolheu. Eu não consegui. Eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser, fazer à altura daquilo que eu gostaria de fazer. E aí, a terceira coisa é você ir atrás para melhorar. E a forma como você tem para ir atrás para melhorar é você saber que você tem essa necessidade, aceitar que você tem e ir atrás. Ir atrás é pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque se você quer ou se livrar disso, dessa necessidade, ou se você quer se suprir essa necessidade, você vai ter que pedir ajuda. Aceite que você precisa de alguém para te ajudar. Aceite que você não dá conta. Aceite que você errou. Então peça ajuda. Talvez esse pedir ajuda, esse ir atrás, significa vá de encontro a essa pessoa que você acha que você errou e peça desculpa. Fale para ela que você não consegue. Fala para ela que você entendeu, você percebeu, você aceitou e peça ajuda para você melhorar. Se for em relação aos seus filhos, mamãe sente muito, eu gostaria de ser uma mãe ainda muito melhor, mas eu preciso fazer isso, outro. Peça ajuda para os seus filhos. Como é que a gente pode fazer para a gente resolver isso? Porque mamãe tem que trabalhar para você ir para a escola, mas eu sei que você também quer a presença da mamãe. Como que a gente vai resolver isso? Aonde eu vou ceder? Aonde eu posso ceder? E aonde você vai poder ceder? Comece a pedir ajuda, a ir atrás. Você vai achar a forma de resolver, mas você só vai achar a forma de resolver se você começar a perceber, a se abrir para perceber. Você só vai resolver isso, sanar essa necessidade, estancar essa necessidade, se você perceber, se você acolher. Ok, eu sou assim. Eu já lutei e não tem jeito. É a forma como eu funciono. Eu sou assim, é meu estilo, é meu jeito, né? A minha forma de pregar. Eu queria pregar de outra forma. Eu tinha os pastores lá como referência que eu olhava e falava, uau, como eles pregam, como é a pregação deles e tal. Aí quando eu vinha, minha cabeça funciona de outra forma. Eu não tenho aquela habilidade. Tem aqueles pastores que são engraçados, tem aqueles palestrantes que são, sabe, estão sempre com aquela tirada e todo. Não consigo. Eu sou séria pregando. E aí, fazer o quê, Sabrina? Ou você então para de fazer, ou você aceita que é o seu jeito, é o seu estilo. Então, vá atrás. No meu caso, o ir atrás era o quê? Era eu mesma me perdoar. Era aceitar a forma como eu faço e tentar melhorar, ir atrás, vendo dentro daquele meu estilo como que eu poderia melhorar aquele tipo de forma de pregação que eu tenho. Era buscar ajuda a partir daquilo que eu tenho. Eu tenho isso. E como é que eu vou fazer? Vou atrás. Mas eu só consigo melhorar a partir do momento em que eu percebo e eu consigo perceber a partir desse monte de emoções que comparecem, esse monte de comportamento que comparece, emoções de raiva, de vergonha, de tentar esconder, aonde isso está acontecendo na sua vida, raiva, vergonha, tentando esconder, não aceitação, eu não podia ser assim, eu não podia fazer desse jeito, eu não podia agir dessa forma, aonde isso está acontecendo na sua vida, quando você se abre para procurar, aí você vai olhar e falar, ali tem um lugar que eu não tenho aceitado, que eu tenho uma fragilidade, uma dificuldade, uma necessidade, que eu não estou me enquadrando. Ali você vai perceber a partir das suas emoções, a partir do momento que você percebeu, pai, percebeu, você vai acolher. Ok, eu sou assim, estou de frente com essa minha incapacidade, essa minha falta de habilidade, essa minha necessidade. Acolhi. Não tem jeito, não tem como. Eu vou ter que aceitar esse filho. É você. E a partir do momento que você acolheu, você vai agora se abrir para possibilidades. Para quê? Para melhorar. Como? Indo atrás, buscando ajuda. Isso é humildade. É essa humildade que Deus fala na palavra. Eu resisto aos soberbos e dou graça aos humildes. Isso falando o quê? Quem é soberba? Soberba é essa pessoa que ela tem uma dificuldade, ela tem uma necessidade, ela tem um problema, mas ela não aceita. Ela não dá o braço a torcer, ela não pede ajuda. Ela fala assim, eu vou me virar sozinha, eu vou me virar sozinha. Isso é uma pessoa soberba. Ela não
reconhece a necessidade, ela não reconhece a incapacidade dela, ela não reconhece que ela não vai conseguir e ela vai continuando ali, tentando. Como se eu tivesse uma conta de matemática para fazer e nessa conta de matemática eu não consigo resolver, é uma equação que eu não consigo resolver. E aí eu vou tentando resolvê-la sozinha, sendo que eu tenho a Mariana aqui do meu lado, que sabe fazer a conta de matemática, mas eu não quero mostrar para ela que eu não sei, que sei lá que ela vai pensar de mim, ela vai me achar burra. Era para eu saber essa conta de matemática. A gente estudou junta, na mesma escola, tivemos os mesmos professores e ela sabe e eu não sei. Ah, não, tenho vergonha demais. Não vou pedir ajuda não. Vou ficar aqui com essa conta de matemática, tentando resolver sozinha. Isso é uma pessoa soberba. E essa pessoa soberba, sabe o que acontece? Ela demora a sair do lugar, ela demora a avançar. Deus, ele usa a palavra, gente, a palavra, ela é espiritual, mas ela também é muito prática. Deus traz a palavra para nossa vida prática, para nossas vidas diárias. E quando ele fala, né, eu resisto ao soberbo e dou graça aos humildes, essas pessoas soberbas, elas se fecham para qualquer ajuda e elas ficam ali agarradas aonde? Na incapacidade delas, na necessidade delas. Mas a partir do momento em que você é humilde, Deus fala o quê? Eu dou graça aos humildes. Graça é poder de Deus para você fazer. Graça é poder de Deus para você ser aquilo que você não consegue ser. É um presente que você não merece, mas que ele resolve te dar. A graça de Deus é a ajuda que você precisa. Então, quando você se abre, a humildade é, eu não sei fazer essa conta de matemática, você me ajuda, Mariana? Eu sei que você é boa e você pode me ajudar. Você pode me ajudar? Isso é uma pessoa humilde. E aí, Deus dá graça. Isso significa o quê? A ajuda vem. Talvez a ajuda vai vir por você mesma, mas na maioria das vezes é uma pessoa que vem para te ajudar. Porque isso nos mantém nesse lugar de humildade. Você reconhecer que você não consegue, você reconhecer que você não foi boa o suficiente, você reconhecer que você tem limitações, tem fragilidades, você reconhecer que você errou. Isso te faz crescer muito mais, te faz avançar muito mais do que você está aí nesse lugar onde você se mantém, onde você tenta esconder as suas fragilidades. Então, você expor aquilo que hoje você está tentando esconder, exatamente é o que vai fazer você crescer. É exatamente nesse lugar que você vai conseguir avançar. E é exatamente o oposto daquilo que a gente faz. A gente fica tentando resolver por nós mesmas. Você vai diminuir a velocidade ou então você vai ficar parada nesse mesmo lugar onde você está hoje. Então, segue esses 3 tópicos. Perceba o lugar onde a vergonha, a raiva, aquilo que você está tentando esconder, está acontecendo na sua vida. Acolha, aceite. Você é assim, você veio com isso, faz parte de você. Uns falam, é defeito de fabricação, fazer o quê? Mas não é defeito de fabricação. Isso veio, isso foi travas, traumas lá atrás e agora você tem isso aí com você. Se você quiser sair desse lugar, melhorar, ou então ter paz, acolha e vá atrás. Ir atrás. Ir atrás significa peça ajuda. E para você pedir ajuda, você tem que expor. Você tem que mostrar. Você tem que admitir para o outro. Você tem que admitir para Deus, porque às vezes a gente faz isso até com Deus. E tá tudo bem. Vamos sair desse lugar de soberba que a gente se coloca de vez em quando. Isso não é porque você é ruim, ou porque você é metida, ou porque você... Não, isso aí é a forma como nós, quando criança, nos achamos como nos proteger por causa daquilo tudo que eu falei, da causa disso tudo. E você, para você se proteger, você escondia aquilo que você não conseguia fazer. E hoje isso aí viraram comportamentos padrões. São padrões que vão repetindo. E eles entram no automático. E aí você vai fazendo sem nem você se dar conta. Vamos lá? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer avançar? Você quer sair desse lugar de paradeira na sua vida? Você quer estar feliz com você mesma? Você quer fazer os seus dias ficarem melhores, mais leves? Você quer ter paz dentro de você? Então, primeira coisa é: aceite que você tem falhas, que você não é habilidosa em tudo, que você nunca vai acertar sempre. A partir do momento que você começa a perceber, acolha, se perdoa, aceite. Depois você vai atrás, vai pedir ajuda. Só que para pedir ajuda, você tem que mostrar aquilo que exatamente você está tentando esconder. Mas é a única forma de você sair desse lugar onde você se enfiou. E é um lugar de tristeza, de angústia, de solidão, de dor, porque
isso vai gerando isso aí na gente. Fale para a primeira pessoa. A primeira pessoa vai ser super difícil de você falar, de você admitir. Vai ser uma vergonha insana. Mas a partir do momento que você falar para essa primeira pessoa, acabou, destrava. Muito, muito, muito doido isso aí. E lógico, gente, existem todos os fatores também, como eu falei, do inconsciente. Mas, se você quiser já começar a mudar, já começa a fazer isso aí que eu falei. Eu sei que a gente tem muito a crescer, tem muito a melhorar. Eu acho que todo mundo aqui sabe que a vida é para ser vivida da melhor forma possível. Só que a gente quer viver vidas melhores, a gente quer viver dias melhores, mas às vezes a gente se perde no meio da gente mesmo, das nossas emoções, das nossas travas psicológicas, e aí fica difícil viver uma vida leve, uma vida onde você é apaixonada pela sua vida, pelo seu propósito, por aquilo que você faz, por quem você é. E é exatamente isso que a gente busca aqui. Eu quero isso para minha vida e eu quero te ajudar a isso. Eu quero que você seja uma apaixonada pela sua vida. Eu quero que você prospere. Eu quero que tenha abundância na sua vida, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ah, Deus não quer isso para... Esquece. Jesus ele veio falar, eu vim trazer vida, vida em abundância, a vida de Deus. Quando ele fala isso em João 10:10, ele está falando, olha, é a vida de Deus que eu trouxe para dentro de você. E vida miserável e vida de escassez não é vida de Deus, porque é só você olhar ao seu redor a grandiosidade de quem é Deus. Então, não existe vida mais ou menos. Não existe vida miserável, vida cercada de escassez. Existe uma vida que, essa sim, de prosperidade, de abundância, é a vida que tem a ver com a vida que Deus quer que você viva. Não aceite esse lugar de uma vida miserável. A primeira coisa que tem que acontecer em você é não aceitar. É não se conformar. Um dia eu olhei para minha vida e falei, essa vida minha é miserável. A minha vida era miserável emocionalmente. E eu falei, não é possível que é isso que eu tenho para mim, não é isso que... O que eu vou fazer? Eu tenho uma vida, e o que eu vou fazer com essa vida? Como que eu vou dar conta dessa vida? Eu não tenho outra vida, eu não tenho outra história para contar, eu tenho uma história para contar. E como que eu estou escrevendo essa minha história? E no dia que eu entendi isso, eu comecei a ser obstinada para mudar a minha vida, para escrever uma nova história para mim. A história que eu queria escrever, a história que eu queria viver. Busque uma vida em que você se sinta em paz, onde você se sinta feliz, onde você seja apaixonada por você, pela sua vida, onde você sabe que você tem um propósito, onde tudo na sua vida está conectado com o seu propósito. E você tem sentido, você acha sentido quando você acorda. Você está cansada, você está lutando, mas existe um sentido para aquilo tudo que você está fazendo. E é esse sentido que mantém você persistente. É esse sentido que não deixa você procrastinar, que faz você lutar com isso. É esse sentido que faz você se tornar quase que um trator, passando por cima dos obstáculos e dos desafios que se erguem diante de você. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Vamos fazer os nossos dias valerem a pena. Vamos lutar por isso, vamos focar nisso, vamos olhar para isso e ir em busca disso. Desde que as pessoas vejam isso e elas queiram isso também, porque as pessoas elas acostumaram com esse lugar de escassez, de miséria, quando eu falo miséria, miséria emocional, miséria nos seus relacionamentos, na sua profissão, naquilo que você espera da vida. Não aceite isso. E é para isso que eu tô aqui para te ajudar. Eu quero ver você feliz. Não tô falando que a gente vai viver numa constância de felicidade. Vão ter dias que você não vai estar tão bem, mas o seu natural é estar bem, em paz, feliz, equilibrada. A gente desequilibra, mas não é o nosso natural ser desequilibrado. Antes, o meu natural era ser desequilibrada. Hoje, o meu natural é estar equilibrada. E eu desequilibro de vez em quando. Então, dá tempo de mudar com certeza. E não é demorado, se você fizer da forma certa. E você vai ver o que Deus tem feito, o poder de Deus, ele está muito mais próximo e muito mais disponível que você imagina. E você não tem usufruído disso. Tá aí, gente, tá disponível. Ele tá aí, ele deu. Ele já provou, ele quer, mas você não sabe, então você não usufrui desse poder que está aí disponível para todos nós. Aceite a ajuda. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Para de tentar resolver a sua vida sozinha. Aceite a ajuda que hoje eu estou te propondo. Talvez você é aquela pessoa que pediu a Deus, está pedindo a Deus dia após dia para Ele te ajudar a mudar de vida, que você não aguenta mais a sua vida, que a sua vida é uma porqueira, que você sofre, que você só chora. E hoje
Deus, ele manda uma ajuda e você olha e fala assim, tô esperando Deus. Não, a ajuda vai vir em forma de gente, a ajuda vai vir em forma de pessoas. Aceite isso. Um grande beijo, Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.